Olá, vamos começar a nossa aula de História. Nessa aula de História, nós vamos fazer as atividades no reforço de vocês, né? Onde nós trabalhamos sobre o regime democrático, né? Regime político democrático e os seus poderes, né? Lembra que nós falamos que no regime democrático, né? Onde o país ele é regido por uma democracia, né? Quando a gente fala de democracia, nós estamos falando de o governo soberano do povo, né? O governo que é exercido pelo povo, né? Como forma de democracia, né? Nós podemos apontar o quê, né? O direito de voto, né? O direito da participação da escolha dos governantes do nosso país. O nosso país, né, ele se tornou uma república desde o ano de 1889, né? Embora a nossa história, né, nem todas as etapas das fases do sistema republicano do nosso país tenha sido realmente democrático, né? A atual fase, né, que foi restaurada logo após o golpe militar, né, restabeleceu-se o quê? Realmente a democracia, né, onde as pessoas puderam voltar novamente a escolhas dos seus governantes, né? Nós vamos ver que ao longo da história, né, do ano de 1889 até a data atual, nesse período nós tivemos duas fases que não foram democráticas, né, onde o nosso país era regido pela ditadura militar, né? Nós tivemos a primeira fase de ditadura, né, onde foi governada por Getúlio Vargas, né? E nós tivemos a fase de ditadura também na década de 60, onde nós tivemos 5 presidentes que foram ditadores, né? No período da ditadura, nós podemos dizer que é uma fase antidemocrática porque as pessoas elas não tinham direito na participação política, né? Havia censura, né? Havia essa censura de liberdade. Os partidos políticos eles foram censurados, né? Eles foram extintos. Pessoas que se opunham contra o governo militar eram castigados, né? A gente vai ver que na década de 60, né, que foi o segundo período militar, pessoas foram expulsas do território brasileiro, elas foram o quê? Exiladas, né? Somente com o fim da ditadura que teve novamente o quê? A anistia, né? Que é o retorno do direito político dessas pessoas que foram exiladas, né? Então, ao longo da história, nós temos vários fatos que vão contra a democracia brasileira, né? A gente vai ver que na primeira fase da República, né, que a República Velha, né, tinha um domínio da política, um determinado grupo da sociedade, né? O poder estava delimitado na mão dos coronéis, né? Então formava-se o quê? Uma oligarquia. Esse poder era dominado por eles, onde a população mais pobre tinha praticamente uma participação mínima ou uma participação nula, né? Então somente a elite dominava o poder. Então manteve-se assim por um bom período, né, da história do nosso país. A gente vai ver que ao longo da história tem casos de injustiças, casos por parte da população mais pobre, né? As decisões, as escolhas que eram feitas beneficiavam a camada mais rica e a população permanecia-se o quê? Sem direitos, sem participação, né? A condição de miséria continuava-se o quê? Aumentando, né? Então, a gente comentou sobre a fase republicana, né, que é uma fase ainda atual, mas a gente não comentou tudo, não tem como falar de tudo. A gente fala de fases, períodos, características específicas, fatos mais relevantes, mas a gente não consegue falar totalmente de tudo, né? Então, eu quero que vocês
faça uma leitura da unidade de número 4, né? Faça a leitura dos textos com mais atenção, leia quantas vezes for necessário para que vocês possam absorver também essas informações, né? E conforme a gente for fazendo as atividades, a gente também vai absorvendo mais coisas. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse regime político democrático e os poderes, né? Nós temos 3 poderes, esses 3 poderes, que no caso é o poder legislativo, executivo e judiciário, eles são poderes que foram criados no regime democrático para que o poder não tivesse detido na mão somente de uma pessoa, mas sim distribuído por vários cargos, né? Então, com 3 poderes, o poder ele está distribuído. A administração, elaboração de leis, a fiscalização das leis, tá? Nas mãos do poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Ok? Vamos lá? Questão de número 1 da página de número 183, né? Nós temos a seguinte pergunta. No Brasil, o voto é facultativo a partir dos 16 anos e é obrigatório a partir dos 18 anos. Em sua opinião, quem tem menos de 16 anos pode participar de alguma maneira do processo democrático, mesmo não tendo participação eleitoral? Como? Vocês consideram que pessoas menores de 16 anos têm possibilidade de participar do processo democrático, né? Da escolha dos governantes, das decisões políticas que acontecem no nosso país? Pode ou não pode? E como isso pode acontecer, tá? Então, essa questão, tá? É uma questão pessoal, tá? Quando as perguntas, ela pergunta o que você acha, a sua opinião, você tem que responder as suas considerações de acordo com o que você sabe, de acordo com o seu conhecimento. Então, se você vai colocar de acordo com o seu conhecimento, não vai ser algo que a gente considera certo ou errado, tá? É a sua opinião, é a ideia que você tem sobre determinado assunto, tá? Então, vocês vão colocar. E aí, vocês, crianças, são menores de 16 anos, né? Você acha que você tem como contribuir com o processo democrático? Tem ou não tem? E de que maneira você pode contribuir? Então, escreva a sua opinião, a sua visão sobre isso. Na questão de número 2, responda as perguntas abaixo. Você sente orgulho da sua pátria? Por quê? Qual é a nossa pátria? Nossa pátria é o Brasil. Você tem orgulho do seu país? Você tem orgulho da sua pátria? E por quê? Também é uma questão que é pessoal, né? Do seu ponto de vista. Se você tem orgulho, você vai citar qual o motivo que faz você ter orgulho do seu país, ok? Letra B, dessa questão de número 2, tá assim. Você acha que todas as pessoas deveriam ter orgulho da pátria onde vivem? Por quê? Também é uma resposta pessoal. Você acha que todos deveriam ter orgulho da pátria? E qual motivo? Se você acha que sim, o porquê? E se não, também você tem que dizer o porquê, tá? Então, nessa página de número 183, todas as perguntas, né, tanto a questão 1 como a questão 2, é pergunta pessoal. Então, vocês vão responder com a opinião de vocês, tá? Então, por isso que a gente já colocou aqui no quadro, resposta pessoal. Então, quando vocês podem deixar para o término da terceira videoaula, vocês podem retornar nessas 2 perguntas e responder. Não é para deixar a atividade sem fazer, tá? Não é porque é pessoal que significa que a atividade não deve ser feita. A atividade deve ser feita, sim, com capricho e com empenho, tá? A nossa opinião, aquilo que nós acreditamos sobre determinados assuntos, é relevante, é importante, a sua opinião é importante, né? Porque somos pessoas, cada pessoa ela tem um pensamento, cada pessoa tem uma opinião diferente e todas as opiniões devem ser o quê? Respeitadas, tá? Às vezes a sua opinião ela pode contribuir bastante para o crescimento do seu país.
né? A sua opinião, ela pode ter grande valor. Então, ela tem grande valor. Então, respondam as questões assim que encerrar o vídeo aula. Aí nós vamos passar para a página de número 184, tá? Onde nós vamos responder, primeiramente, a questão de número 3, que está assim. Pesquise e responda. É possível existir nação sem Estado? Vocês lembram que nós falamos sobre nação e Estado na aula anterior? Então vamos voltar lá no livro didático de vocês. No livro didático de vocês, lá na página de número 111, tem a seguinte definição de Estado. Fala que Estado é uma organização política, administrativa, que exerce sua autoridade sobre determinado território. É formado por várias instituições públicas que têm o objetivo de atender às necessidades da população. Então, quando eu estou falando de Estado, eu estou falando de uma organização política e administrativa. Já quando eu me refiro à nação, eu estou falando que é um agrupamento de pessoas que estão ligadas por laços históricos, culturais e religiosos, né? Possuem valores sociais, um sentimento que os une e o interesse pelo bem comum, tá? Então, esses são os conceitos que estão explícitos no livro de vocês, né? Então, agora, você acha que quando a gente fala de Estado e nação, né? A nação, é possível existir uma nação sem se ter um Estado? Ou seja, é possível ter um agrupamento de pessoas que são interligadas por fatores históricos, culturais e religiosos, né? Que possuam valores sociais, sem ter o quê? Uma organização política e administrativa que exerça autoridade sobre determinado território? É possível ou não é? É possível sim, tá? Tem essa possibilidade sim, né? Embora, né, o princípio que nós tenhamos, um princípio internacional, fale que a nação, né, no caso, o modelo atual, o modelo moderno fala que uma nação, ela deve constituir um Estado próprio, né? Toda nação tem que constituir um Estado próprio, ou seja, tem que ter um território, né? Mas várias nações, elas podem se reunir também no quê? Em um só Estado, né? Então, assim como uma nação pode dividir-se em vários estados, tá? Então, o que quer dizer? Uma nação, né? Ela pode constituir, né? Ela deve constituir um próprio estado, mas várias nações também podem reunir-se o quê? Em um único estado, assim também como a nação pode se dividir em vários estados, né? Ou seja, em várias organizações políticas e administrativas. Então vamos escrever essa ideia, esse pensamento na questão de vocês? Então, como sugestão de resposta, o que nós podemos colocar? Então, sim, né? Sim, né? Embora o princípio, né? Embora o princípio dominante no direito administrativo, né? Ou seja, sobre as leis, né? As ideias que regem esse pensamento sobre Estado e nação, né? Sobre a administração pública, né? No caso moderno, né? Ou seja, atual, moderno, indique que cada nação deve constituir um Estado, né? Cada nação deve constituir uma organização política e administrativa, né? No caso, um Estado.
Dividir-se em vários estados. Então, isso aqui é uma sugestão de resposta para vocês. Vamos prosseguir? Nós vamos fazer agora a questão de número 4. Na questão de número 4, está propondo que vocês leiam as afirmativas, pesquise e responda colocando V quando concordar e F quando discordar, ok? Primeiro fala assim, ó, que Estado e nação são termos bem diferentes, não se relacionam entre si. Eles não se relacionam entre si? Estão relacionados. Nação e Estado está relacionado entre si, tá? Então, organização política e administrativa está relacionada também à pátria. Então, são organizações que têm uma relação uma com a outra. Então, a questão de número 4, a primeira, ela está o quê? Falsa, né? Então, nós discordamos sobre isso. A característica fundamental do Estado é a soberania, ou seja, quando a gente fala de soberania, significa o controle, né? A capacidade de dominar, de poder tomar decisões, né? Ele tem um controle total, né? Então, isso é o que? Verdadeiro. Então, essa afirmativa está verdadeira. O Estado exerce autoridade sobre um território, né? Então, ele exerce soberania sobre um território. Verdadeiro também. Nem todos os estados recolhem impostos. Isso é verdadeiro? Não, é falso, né? Para que se haja administração, né, de um território, há necessidade da cobrança de impostos, né? Os impostos, eles são cobrados para manutenção de determinado território. Então, nós vamos pensar aqui, o Distrito Federal como um território. Tem cobrança de impostos? Tem, né? Essas cobranças de impostos são o quê? Para manter essas necessidades administrativas, necessidades do povo, né? Para administrar, para fazer tudo que é necessário para esse território. Então, a afirmativa encontra-se o quê? Encontra-se o quê? Falsa, né? Então, vamos recapitular aqui. Ficou falso, ficou verdadeiro, verdadeiro e falso. A quinta afirmativa está assim: a soberania do Estado é reconhecida dentro da própria nação. Ou seja, a autoridade do Estado é reconhecida dentro da própria nação? Verdadeiríssimo essa afirmativa. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Quinta questão e última questão da atividade de reforço. Tá assim, investigue e coloque para Estado e N para nação, relacionando as imagens ao conceito com o qual a elas corretamente indicam, tá? Então, nós temos aí, ó, um grupo de pessoas, a gente tem um monte de pessoas reunidas, né, num local, né? Isso daí remete à ideia de Estado ou remete à ideia de nação? Né? A gente vai ver que remete a um grupo relacionado à nação. A ideia de ser um grupo de pessoas, a gente está se referindo a uma nação, né? Um grupo de pessoas, um agrupamento de pessoas que estão ligadas pelos laços históricos, pelos laços culturais, pelos laços religiosos e assim por diante, né? A segunda imagem, ela tem uma bandeira, né? Essa bandeira, ela está associada a um quê? A um Estado, ela está associada a um território, tá? A terceira imagem, nós temos um grupo de pessoas, então são pessoas que são religiosas, né? Aí nós temos aí uma prática religiosa. Então, se refere ao quê? A uma nação ou um Estado? Se refere a uma nação. Na quarta imagem, nós temos um grupo de pessoas relacionada a, se eu não me engano, é ao exército, né? Não sei se é a Marinha ou se é a aeronáutica, né? Esse grupo de pessoas aí, elas têm o quê? Intenções, né? Elas possuem valores pessoais, elas estão relacionadas a fatores históricos,
culturais. Então, nós temos novamente o que? Uma nação. Então, Estado está relacionado à administração, o grupo relacionado à organização política e administrativa. Quando nós falamos de nação, está relacionado a um grupo de pessoas, relacionada à religião, relacionada à cultura, relacionada aos interesses, né, laços históricos, né, aos sentimentos que unem os valores dessas pessoas, ok? Então ficou N, e M, ok? Nação, Estado, nação e nação. Então nós concluímos as atividades que foram propostas na aula para hoje, né? Que vocês fizeram juntamente comigo, né? Façam um registro dessas informações e as sugestões de resposta também dessas atividades. E lembrando que assim encerrar essa videoaula, vocês devem concluir a questão de número 1 e a questão de número 2 de acordo com o conhecimento de vocês, de acordo com a opinião de vocês, tá? Então, beijo, meus amores, até as nossas próximas aulas. Beijinho!